Fala aí, estamos começando mais um episódio do Acelerados. Então, estou aqui hoje eu, Vitor Carvalhosa, com meu amigo, Juarez Júnior. e nós falaremos hoje sobre organização e produtividade. E aí, eu queria começar aqui perguntando como que você se organiza hoje, meu amigo? Então, depende, você quer saber que eu me organizo em quê exatamente? Boa, ó, lembrando que, vamos começar então direitinho aqui, um bate-papo super tranquilo, né? O que que você faz hoje? Então, hoje eu trabalho na parte digital, sou gerente de marketing de uma empresa chamada Domi, e lá, além de coordenar a parte dos clientes, eu também coordeno a parte da equipe, né? O pessoal acaba fazendo bastante treinamento comigo, e toda a parte organizacional da empresa é comigo. O pessoal fala que todo o trabalho pesado é comigo e é verdade. E o que que seria o trabalho organizacional, essa parte mais pesada? Então, eu acredito assim, trabalho pesado é que corta essa parte aí. Trabalho pesado é o que as pessoas falam de algo que é muito trabalhoso, né? Aham. Mas que para mim não é algo leve, por quê? Eu acredito que a parte organizacional é algo que deveria ser obrigatório para tudo que você faça na vida. Por quê? Uma vida onde você não tem uma organização das suas tarefas, do seu controle, do que você vai fazer no seu dia, eu acredito que você não produz, Tá, certo? beleza, mas vamos lá. Organizacional é diferente, né? De tipo assim, vamos lá, estrutura organizacional de uma empresa é uma estrutura que você vai falar de organograma e tal, de Sim, processo e tal. A gente tá falando de outra coisa aqui então. A gente tá falando assim da parte da organização do seu time. isso. E aí, como que você gerencia o teu time hoje, organizando esse time, né? Tipo, parte de marketing, né? Então, provavelmente tu tem a parte de tarefas do, sei lá, do design, né? Que você também faz um pouco, mas nessa parte de gerente de marketing, assim, me explica aí de forma mesmo, tipo, definida ali, tipo, bem específica mesmo. Pô, eu sou o gerente de marketing, eu tenho tantas pessoas na minha equipe. Pergunta como? Como? É. Então, vamos lá. Hoje a nossa equipe, eu pelo menos coordeno uma equipe de 4 pessoas, onde a gente tem um copy, um web designer, um designer, que é o designer gráfico no caso, e o nosso diretor, que acaba entrando na minha equipe porque ele trabalha na parte comercial, então passa para Hum. mim também. E o que que ele faz na parte comercial? A parte de venda, de captação de cliente, Ah, entendi. Tá, beleza. Então são 4 pessoas e 4 um deles é pessoas. esse comercial. Isso. Entendi. Beleza, e como que você organiza as tarefas? Então, normalmente durante o dia, quando vai começar o dia, eu organizo as tarefas por prioridade. Primeiro, o que que seria mais importante fazer quando começar o dia e o que precisa estar pronto até o final do dia. Porque aí é algo que a pessoa pode fazer no tempo esporádico dela, não tem essa pressão de eu preciso que esteja pronto até meio-dia. E as tarefas que precisam estar prontas até 10 horas, meio-dia, às 4, às 6. E qual E assim, ferramenta que você usa para organizar? então, eu uso algumas ferramentas porque eu gosto de explorar um pouco o que cada uma me oferece. Hum, Então eu gosto de usar tanto o Notion como o Trello, tanto o ClickUp também. Apesar que é porque, no meu ponto de vista, o que o Trello faz, o ClickUp também faz, só que ele faz um pouco melhor. Ele dá um pouco mais de coisas mais completas para mim. Já da forma que o ClickUp faz, tem coisas que o Trello me organiza melhor, na hum. minha mente. Ainda mais quando são tarefas pequenas, são tarefas curtas para se fazer. Por exemplo, eu quero colocar lá um briefing novo de um cliente, alguma coisa que precisa ser feita e eu preciso especificar isso de uma forma simples. Eu coloco no Trello. Agora é algo que vai me dar muito mais trabalho, que vai me gerar muito mais desgaste, tanto da equipe quanto o meu, eu coloco no ClickUp ou no Notion. E qual que é a diferença entre o Notion e o ClickUp, assim, que você acha? Olha, eu acho que diferença mesmo, além da parte visual, eu acho que, não sei, cara, acho que é preferência de cada um, porque os dois, se você for parar para ver, eles fazem a mesma coisa, né? Só que tem coisas que eu me organizo melhor pelo Notion e tem coisas que pelo ClickUp. Tipo o quê? Por exemplo, preciso fazer a estruturação de uma landing page. Eu não consigo fazer isso no Trello. Eu consigo fazer pelo Notion, mas pelo ClickUp eu já fico mais acostumado a fazer. Eu digo Hum. as etapas de um passo a passo, o que que eu preciso E fazer quais são essas até essa etapas, página estar assim? pronta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pegar de um cliente, quero fazer uma landing page. Beleza, a gente precisa entender para que essa landing page vai servir para esse cliente. Se é uma landing page que vai ser para rodar tráfego pago, ou se vai ser para captar cliente que seja de forma orgânica. Ah, não, eu preciso só de uma landing page de apresentação para o meu negócio, por exemplo. Ah, beleza.
Entendeu isso daí? Ok, vamos supor que vai ser uma landing page para apresentar o negócio dele. Negócio local, não vai rodar tráfego pago, não vai ter cadastro, não vai ter nada. Beleza. A gente precisa entender se esse cliente ele já tem um e-mail comercial para poder usar, se ele não tem, se ele já tem um domínio, se ele já tem uma hospedagem, se ele já tem a identidade visual dele, que seria a logo, tipografia, a harmonização das cores, se ele já tem tudo isso montado. Se ele não tem, a gente dá o caminho para ele e instrui ele a fazer com a gente ou não. Ele fica de livre acesso. Precisa saber quais fotos vão ser colocadas no site. Precisa saber se essas fotos estão em alta qualidade ou não, dependendo do Tá, que vai colocar. então pera aí. Quais são essas etapas que estão ali dentro? Tipo, todas essas, só que de maneira, assim, super detalhada mesmo, Isso, separadinha, ou não? Tipo, sim. como que tu faz? É um checklist? Isso, um Como que checklist, funciona? exatamente. No ClickUp eu consigo colocar isso como um checklist, Uhum. como se fosse um to-do, uma tarefa normal para se fazer. Só que aí eu vou organizando por tarefas, porque eu preciso distribuir isso para a equipe. Por exemplo, Hum, lá no ClickUp, na conta empresarial, eu consigo que o meu designer veja, o meu copy veja e o web designer veja, e todo mundo tem acesso ao mesmo documento. E aí você, um exemplo, copywriter, você vai pegar lá, eu já fiz a minha parte, ok, beleza, vou dar um checklist lá. O designer ele vai ver assim, poxa, ele já acabou a parte dele do copy. Deixa eu ver como é que tá. Pô, tá legal. Me deu um insight. Pô, eu ia falar criativo, né? Essa foto não tá muito legal, vou trocar. Aí ele vem até mim. O que que você acha? Vamos trocar? Tem mais a ver com copy? Ou então, poxa, esse copy não tá batendo com o que a gente precisa. Por isso que a gente sempre tem que ter isso daí pelo ClickUp, eu acho que fica show de bola. entendi. Quando é uma coisa mais complexa assim. Agora, por exemplo, preciso fazer, não sei, 5 criativos para você rodar a sua campanha do seu negócio local, vamos supor que você venda picolé, igual tem essas franquias aí. É uma coisa mais simples de se fazer. Por mais que precise também do copy Uhum. e do designer, mas eu já consigo fazer pelo Trello. Ali eu já consigo organizar mais rapidamente, entendeu? Entendi. Mas ali também pode ter um checklist. Pode, não igual o ClickUp. Eu acho que o ClickUp nessa questão de checklist de tarefas, ele é mais Uhum. organizado do que o Trello. Entendi. Mas o Trello, coisas mais simples parece que me dão mais clareza. Pelo menos é a Entendi. forma que eu trabalho e tem dado certo, entendeu? Legal. Então, qual que é a minha visão sobre isso, né? O Notion e o ClickUp, eles realmente fazem basicamente a mesma coisa. Porém, se você for olhar aqui no âmbito, né, de ferramentas, tipo assim, pô, contexto, né? O que que o ClickUp faz e o que que o Notion faz? O Notion, ele é um especialista em gestão de conteúdo, tá? E o ClickUp, ele é um especialista em gestão de tarefas. E Sim. por que isso? Porque o Trello, por exemplo, ele é um gestor de tarefas também, só que qual que é o problema do Trello, né? Que ele vem se aperfeiçoando também, mas ele não perde essa característica, que é a gestão através de o quadro Kanban. E aí, até uma coisa que é interessante, que as pessoas, assim, muitas pessoas não sabem, é que o Kanban, ele é uma metodologia ágil, beleza? Só que o quadro dele de organização de tarefas é um quadro utilizado por diversas outras ferramentas, frameworks, na verdade, ágeis. Então, você vai ver o próprio Scrum, ele usa o quadro Kanban com algumas características diferentes, porém é a estrutura do quadro Kanban. Que também o quadro Kanban, ali como a gente vê no Trello, não é só o to do, do e done, né? Seria o a fazer, fazendo e feito. Uhum. Não é só isso. Na verdade, isso é uma forma generalista que você vai adaptando de acordo com a sua necessidade, beleza? Então, meu conceito sobre Trello e Notion, né? Pô, eu quero gerenciar as tarefas de um projeto. ClickUp. Eu quero gerenciar o conteúdo de um projeto. Notion, beleza? Eu consigo nas páginas e sobre páginas estar ali vendo o conteúdo de uma melhor forma, consigo organizar ele de uma melhor forma, usar, né, os quadros que tem ali dentro, entendeu? Então, pô, o Trello, eu particularmente não uso o Trello, mas essa questão que você falou assim sobre a facilidade, até sobre a familiaridade das pessoas, tanto de, né, pessoas que trabalham no nosso time, quanto também o cliente, né? Já teve casos de eu usar o Trello com o cliente, porque o cliente já conhecia e tal, e familiarizar ele a outra ferramenta ia ser muito difícil, né? Para acompanhar demandas, né? Acompanhar tarefas, tipo, Uhum. não, eu tenho que entregar as imagens de um anúncio ou as imagens que vão ser aprovadas no social media, que é muito que você faz, né? Isso. Então, às vezes é mais fácil eu mandar para o cliente o Trello, enquanto o ClickUp e o Notion ficam mais Complexas. internamente, né? Porque Uhum. são mais complexos, entendeu? Sim, exatamente.
E quais são, assim, as maiores dificuldades que tu vê no teu time, né, mesmo usando ali o ClickUp, o Trello e tal, Uhum. no dia a dia em relação à execução dessas tarefas que os projetos precisam? Boa pergunta. Eu acredito que hoje a nossa maior dificuldade enquanto time é sempre, como é que eu posso dizer? Essa questão da organização. Aí você vai falar assim: "Ué, mas como se você está organizando tudo por lá?" Porque o que que acontece? Quando a gente trabalha em equipe, uma coisa que é muito interessante que eu aprendi com o Vicente Falcone, a gente precisa entender que a equipe, além dela girar como uma engrenagem perfeita, existem outras engrenagens que giram ao redor dela. E você lembra da equipe, fala assim: "Não, beleza, nossa equipe tem que estar organizada e tudo mais, para poder estar tudo fluindo", mas como que o seu como que a pessoa da sua equipe, o seu colaborador, como que ele é organizado no dia a dia dele? Porque se ele não for organizado no dia a dia dele, vai ser bem difícil para ele conseguir se adequar à organização da empresa, porque ele vai entender de uma forma com que a organização dele é a correta, ele faz as coisas dele, mas às vezes não encaixa na organização da empresa. Vou te dar um exemplo claro disso. Tem colaborador que consegue trabalhar muito bem na parte da manhã e tem colaborador que não consegue. Então, com isso, a gente precisa entender como gestor como posicionar isso de uma maneira que o time fique harmonioso, porque vocês precisam trabalhar todos juntos. Então, você imagina só, eu tenho uma demanda urgente para fazer na parte da manhã, em que uma pessoa do meu time está super disposta, está fazendo muito bem, mas a outra não está. Não porque ela é ruim, mas é o perfil dela de pessoa. Agora, de repente, se esse projeto fosse na parte da tarde, ela seria muito boa. E talvez o outro também. Mas é muito entender esse perfil, porque quando você entende esse perfil, essa questão da organização com a empresa, ela precisa virar como se fosse uma simbiose, uma coisa junta com você. Você precisa entender se a pessoa é organizada no seu time, a chance dele ser muito bem organizado e estruturado é excelente. Mas acontecem casos da pessoa ser muito bem organizada e mesmo assim, quando ela entra na organização da empresa, ela quer aplicar a metodologia dela para o time, o que está errado. Na verdade, ela precisa absorver a metodologia que tem lá. E é uma dificuldade que a gente está enfrentando hoje, porque a gente está com pessoa nova na equipe. A gente colocou esse web designer novo, e esse copy ele entrou há menos de 6 meses, mais ou menos. Então ele é novo ainda, né? Nosso designer não, e o comercial também não, que é o nosso diretor, já está há mais de 2 anos com a gente. Então eles já estão mais falando a mesma língua, vamos colocar dessa forma, entendeu? Então você imagina só, não que os novos sejam ruins, mas acaba ficando desorganizado, não por ser bagunçado, mas por não estar juntinho, como se fosse uma simbiose juntinho mesmo, por conta disso. Eu acredito que é por conta da falta de experiência com o time, entendeu? Mas tu acredita mesmo nessa questão de, tipo assim, tem uma pessoa que ela é mais produtiva de manhã e outra é mais produtiva de madrugada, por exemplo. Tu acredita nisso? Eu acredito. Eu já tive várias experiências com colaboradores e já fiz alguns testes e que mostrou isso daí pra mim. Cara, eu não acredito muito nisso, né, principalmente, pô, vendo alguns conteúdos sobre ciclo circadiano, né, e, pô, eu só consigo trabalhar de madrugada. Pô, no conteúdo que eu acompanho, né, eu não acredito nisso e não é só por causa de mim, né, mas eu acredito muito por causa do ser humano no geral, tá ligado? Até porque o sono do dia não é igual ao sono da noite. Sim. Então, eu acredito muito, né, realmente no autogerenciamento. Realmente, o Vicente Falcone fala sobre isso, até sobre a motivação, né, das pessoas em Uhum. relação àquele triângulo lá de Maslow, que ele fala sobre, princípios básicos, segurança, dinheiro, né, reconhecimento e tudo Uhum. mais. Mas, nessa parte do período, assim, de produção, eu acredito muito, cara, em rotina. Tipo assim, pô, se tu tem uma rotina, né, que vai favorecer para você ser produtivo em determinado horário, você vai ser produtivo em determinado horário. Agora, não tem como você querer que uma pessoa que dorme 2 horas da manhã e acorda 6, 7 da manhã seja produtiva na parte da manhã, porque ela não vai estar com sono regulado. Provavelmente ela vai estar morta de cansada, aí interfere diretamente na concentração dela, na disposição dela, na energia dela. Ela realmente não vai estar disposta nunca naquele horário da manhã.
sacou? Então, nessa questão da organização, assim, da equipe, eu realmente acredito no perfil, e aí eu queria te perguntar, como que você faz a análise do perfil de cada um dos colaboradores? Boa pergunta. Essa análise, no caso de perfil na hora da contratação, Também, porque a gente tem 3 etapas, né, a seleção, a contratação e, na verdade, seleção não, recrutamento, seleção e e a contratação, contratação, né. isso aí. Então, E ainda tem a quarta, né, que é o desenvolvimento da galera que tá então, internamente. como que para mim é uma forma boa de selecionar perfil? Vou te explicar e Tá, depois eu pra vou te falar identificar perfil. de identificar perfil. Isso. Dessas 3 etapas, né, da seleção, do recrutamento, Do recrutamento, da seleção, da é porque contratação a e do ordem sempre desenvolvimento. embola na nossa É, cabeça. Vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que eu acabei de publicar uma vaga no LinkedIn boa, para boa. contratar um designer gráfico, pode ser? Pode ser. Primeira coisa que eu gostaria de saber dele, ele já teve alguma experiência passada. Ele já trabalhou nesse mercado e como foi a experiência dele. Isso tudo vai me apresentar ali no currículo que ele me mandar, meu primeiro contato com ele. Beleza. Eu quero saber se ele, além de ter alguma experiência profissional, que às vezes não tem, e eu já contratei bons profissionais com isso, inclusive o nosso designer que a gente tem hoje, quando ele começou a trabalhar na empresa, ele era muito cru. Ele estava estudando ainda para ser designer, mas ele Maneiro. tinha muita garra. E ele falou assim: eu quero aprender e eu vou dar certo, me ajuda. Falei, então vamos ver se vai dar certo. E tá dando certo, ele é muito bom, Maneiraço. sabe? Então, assim, porque muitas empresas elas têm, infelizmente, esse perfil de pedir experiência profissional e que pesa muito na hora da contratação, o que para mim não pesa. É ótimo se tiver, porque acaba eu não tendo que explicar o básico para ele, que ele já vai saber. A gente precisa ter essa base. Mas dependendo do perfil da pessoa, isso não vai pesar tanto para eu não escolher ele só porque ele não tem uma experiência profissional, sabe? Uhum. E eu vou colocar lá. Ele tem experiência profissional? Não tem? Ele já trabalhou com alguma coisa do tipo? Não. Por que que ele se candidatou na vaga? O que que ele vê na empresa? Porque se o cara falar assim, ah, eu só quero trabalhar porque eu preciso da grana, não tem problema. Mas se eu estiver contratando alguém para poder amadurecer o meu time num projeto longo, eu não posso colocar uma pessoa que pode me Total. abandonar a qualquer momento. Tudo faz parte do momento, né, que teu time Exatamente. vive. É. Porque se eu vou contratar um designer gráfico, eu preciso entender para que que eu quero aquele designer. É para um projeto em específico, em 3 meses, e eu não vou mais precisar dele? Uhum. Ou é para algo longo e o construtor, por exemplo, um projeto para o Rock in Rio que levou 1 ano para ser pronto? Então, Entendi. assim, a gente precisa entender o perfil da vaga e ver o comprometimento da pessoa com aquilo. Não que esteja errado, por quê? O que a gente mais tem no mercado hoje é gente que quer trabalhar, mas só quer pela grana, mas nem pensa em trabalhar com aquilo no futuro. É algo totalmente passageiro, que está tudo bem. Se a minha vaga tiver com esse perfil, pode ser que chame minha atenção, mas se não tiver, já filtrei dessa forma também. Uhum. E uma coisa que é muito interessante que as pessoas não fazem é entender a empresa que elas estão mandando a vaga. Às vezes a pessoa manda o currículo e aí você vai falar com a Nunca pessoa, ouviu falar sobre a empresa, não teve nem ela o não sabe nem os trabalho de tipo projetos, assim: "Pô, o que que essa empresa é, né?" Tipo, ela não sabe nem que a gente trabalhou, verdade. sabe? Ela só vê, por exemplo, ah, é vaga de designer, eu quero. Mas é assim que funcionam as coisas? Uhum, Por isso que eu falo da organização. Se você não tem organização para saber com que você quer trabalhar, onde você vai trabalhar, fica difícil. uhum. Porque assim, se você conseguir, você designer, você profissional, se você quer trabalhar numa vaga, vamos usar o exemplo de designer. Se você viu lá, estuda a vaga primeiro. Não sai mandando currículo aleatório. Ah, eu vou jogar a rede aqui. Se um peixe morder, show de bola. Não é assim que funciona. Você não vai durar nessa empresa, se for uma empresa séria. Então você pensa o seguinte: estuda a vaga primeiro, veja se a empresa tem um perfil bom, se é uma empresa sólida, se ela tem valores bons que contam para você. Ah, contou legal. Estuda um pouco sobre essa empresa, vê o que que ela já fez, quem ela já atendeu, o que que ela trabalha, não só a vaga que você faz. Por quê? Se você mostrar que você tem esse interesse, não só pela vaga, mas pela empresa, cara, isso já me conquistou em 70%. É verdade, isso aí é muito importante mesmo. Direto, assim, quando você vê, caraca, o cara sabe que a empresa, pô, tá no top 3 do setor dela. Caraca, o cara fala assim: "Ó, esse aqui conhece, hein".
E eu ia te falar sobre, né, como que a gente analisa perfil hoje. Tem uma ferramenta chamada DISC, né, que é o reconhecimento do perfil dominante, influente, conforme ou estável da pessoa. Tem várias ferramentas, vários testes grátis, gratuitos na internet. Então você pode usar ele tanto para fazer o recrutamento e a seleção, quanto a contratação também, quanto o desenvolvimento, né? Por quê? Quando você está contratando, você consegue selecionar a pessoa de acordo com o perfil que você. Desculpa. Que você precisa para aquela vaga. Tipo assim, eu quero um perfil mais dominante, porque é um cara que vai estar mais à frente, que precisa desse perfil mais de líder, assim, mais pra frente. Ah, não, mas eu prefiro um cara mais influente, que é aquele cara que vai mais lidar muito bem com as pessoas, que vai parar realmente para conversar, se importa, ou não, preciso de um cara mais estável, que vai estar ali fazendo sempre as mesmas coisas e que vai conseguir garantir que aquilo seja feito daquela forma. Ou o cara conforme, que é aquele cara que vai fazer exatamente como o processo manda. Uhum, Então, pô, tem áreas da empresa como, pô, um cara do financeiro, ou um cara que é contábil, né? Pô, às vezes o perfil desse cara é super conforme, mas às vezes para um designer eu não posso ter um perfil tão conforme, a menos que eu tenha vários processos que vai garantir a qualidade daquele material e que eu preciso que esse cara siga. uhum, Então, com a análise do relatório DISC, que você tem vários aí na internet que fazem isso de forma gratuita, você consegue analisar o perfil do cara, entendeu? Aí você consegue, meio que de uma forma mais tangível, fazer esse match da vaga que tu quer com a vaga com a pessoa que está sendo recrutada. uhum, Entendeu? Ou então até mesmo, o perfil diz que ele muda muito. Ele muda de acordo com o ambiente que tu vive. Então, às vezes, o cara tem várias características super legais que você gostou, porém, na empresa que ele estava antes, ele tinha um perfil DISC, tipo, totalmente diferente do que tu precisa. E aí tu só precisa, tipo, adaptar o perfil dele, entendeu? Então, isso é uma parada muito maneira para você usar aí no teu dia a dia para desenvolvimento e para recrutamento e seleção uhum. também. É, isso daí é muito bom. Eu até vou fazer uns testes para poder ver, porque eu não conhecia essa plataforma em específico, né? Eu quero ver como ela funciona, porque se ajudar a acelerar o trabalho, muito bom, né? E outra coisa, galera, fala também com o que que você trabalha hoje. Não precisa falar o nome da Uhum. empresa se não quiser, Uhum. mas fala com o que você trabalha para a galera entender que aqui na mesa tem duas pessoas que têm propriedade para falar desse assunto, mas com perspectivas diferentes, com Verdade. doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes. E assim, uma coisa que eu entendo que seria bom que as pessoas entendessem. Não é porque eu trabalho como gerente ou como você trabalha, você vai falar que você trabalha, que você sabe tudo ou eu sei tudo. Cara, a gente está aqui há alguns anos no mercado, trabalhando com isso, com muita gente. E ele tem coisa que ele acabou de me passar que eu não sabia, que é super normal e tá tudo bem. A gente não tem que saber tudo, a gente tem que ser ensinável, tem que ter o coração ensinável. E com certeza tem conteúdo que eu falo pra ele, como eu falei agora da contratação, que é uma coisa que talvez ele fale assim: caramba, que legal, cara. Poxa, eu não pensei dessa forma. Ou então assim, cara, eu vou tirar um insight disso. Isso foi bom que você me falou. Boa. Gostei. Então, assim, fala com que você trabalha também, pode ser rapidamente, não precisa falar o nome Boa. da empresa, só para as pessoas entenderem também um pouquinho. Beleza, ó. Hoje eu sou gestor, né, de uma equipe que também trabalha com assessoria de marketing e a gente faz de tudo um pouco, né? Tipo, eu tô bem na parte tática e estratégica mesmo, então eu seleciono e também, né, dou ali o meu ultimato para a contratação da pessoa, principalmente entendendo, né, como eu te falei, a minha equipe, o perfil da minha equipe, o perfil que eu quero encaixar na minha equipe em determinadas funções. Então a gente usa muito dessa ferramenta para dar uma direcionada e também principalmente para desenvolver essas pessoas, que eu acho que é o que mais importa, né? A gente até falou aí num dos episódios anteriores que é bom você se torna. Então, tipo, apesar de às vezes eu contratar uma pessoa, a gente está sempre olhando para o potencial dela. Então, realmente ela vai ficar boa se desenvolvendo dentro do nosso processo, das nossas
tarefas, dentro do nosso convívio, dentro das nossas habilidades, dentro das nossas pessoas. Que inclusive, né, quando a gente vai falar sobre habilidades, a gente tem 2 tipos. A gente tem um tipo de habilidade técnica, que é o que a pessoa, né, aprende em livro, aprende em curso, ela aplica tecnicamente ali, que é a hard skill. E a soft skill, que é aquela habilidade emocional, aquela habilidade de autogerenciamento, aquela habilidade de autogestão, de auto-organização, é essa habilidade que a pessoa tem mais subjetiva e que ela até desenvolve, né? Eu desenvolvi muito essa minha soft skill de relacionamento, né, com as pessoas no trabalho, porque eu sempre, né, tive essa habilidade de conversar e tal, chega bem, mas, essa habilidade de interpessoal dentro do trabalho era uma dificuldade para mim, porque eu sempre queria muito resultado, tipo, independente do que deve ser feito, a gente vai lá e consegue e tal, e eu precisei aprender muito, porque, como eu falei, eu tenho um perfil dominante muito alto. Mas, cara, tem uma pessoa que tem um perfil influente muito alto, que apesar de ela estar nesse contexto, né, nesse ambiente que busca resultado e performance sempre, ela continua tendo esse perfil influente muito forte. Então, o resultado dela vai vir através de outros meios. Então, por exemplo, tem pessoas na minha equipe que são influentes e que podem, conseguir resultado de outras pessoas de outra forma. Pode ser de reconhecimento, relacionamento, elogios, tá ligado? Já o outro cara que às vezes é conforme, ele vai conseguir de outra maneira, que é garantindo que o processo seja executado, Uhum. beleza? Então, é tipo isso, Eu queria te perguntar mais uma coisa, e depois eu vou dar a minha opinião, o que que eu acho e como que eu beleza? faço, tá? Eh, Só me diz se você já ouviu falar ou não sobre fazer parte do processo seletivo, usar um filtro em que o candidato ele precisa gravar um vídeo se apresentando e falando um pouco sobre, para poder entender o perfil dele na parte comportamental também. Legal. Você já viu falar sobre isso? Já aplicou alguma vez ou não? Cara, eu já passei por isso, inclusive. É. É. E lá, inclusive, foi contratado também, Nessa né. empresa que É, você está hoje? sim. Eh, e, tipo assim, eu não tenho nenhuma o que que você por quê? O que que você perguntou também? Qual tipo assim, o que que você Então, acha disso? isso daí é um método que é usado há bastante tempo por grandes empresas, né? E que eu estou começando a aplicar agora na Maneiro. minha empresa. E eu vejo que na seleção, no filtro, isso dá muito bom. Mas você não acha que isso também seria para um perfil mais, talvez, comunicativo que você precisaria? Sim, sim. A parte comercial, no caso, né? Boa, não, aí perfeito, eu acho Entendeu? muito bom. Sim. Agora, talvez para outras áreas, assim, eu, sei Não, lá, eu não ligo. Até acho meio porque, dispensável, assim. ainda mais assim, é difícil hoje em dia você ver uma pessoa que é por exemplo, um excelente web designer, normalmente ele não é muito É, comunicativo, talvez ele seja mais sabe? introspectivo, né. E tá tudo bem. É isso aí. Se ele conseguir se comunicar o mínimo com a equipe, tá ótimo, Sim, o ideal, né, na entendeu? verdade, o mínimo É, não, o ideal. porque assim, eu não preciso que ele fale com o cliente, eu não Uhum, preciso que ele apresente projetos para cliente, não, entendi. entendeu? Talvez se ele tivesse, né, aí você poderia Seria um a fazer. mais, seria um Exato, plus, mas não é obrigatório, sim, né? entendo. Eh, Agora uma outra coisa que eu queria te perguntar também, seria assim, hoje na contratação de uma pessoa para sua equipe, né, Uhum, dizendo 2 perfis, eu dei algumas dicas para poder a pessoa estudar a vaga, para poder a pessoa entender o perfil da empresa, ver se faz sentido com o que ela quer, para não mandar o currículo de qualquer jeito. Mas para você hoje, o que que pesaria para uma pessoa ser contratada para uma vaga para trabalhar boa. na sua squad, por exemplo? Então, eu acho que tem algumas coisas, assim, muito importantes da gente saber. Por exemplo, quando eu tô contratando alguém, eu sempre vou olhar o nível dela. Então eu sei que eu tenho nível júnior, pleno e sênior, beleza? Cara, do nível júnior e do nível pleno, eu espero pouca autonomia. Já do nível sênior, eu já espero muita autonomia. É um cara que, como você falou, eu não preciso falar o básico, tá? Então, até as advertências que esse cara vai ter são muito por conta disso, beleza? Já o nível pleno e júnior, não. O nível pleno e júnior é esse cara que tá buscando, né, o desenvolvimento e ele realmente precisa desse acompanhamento mais próximo. Então, a frequência também de ajuste de ensino e tal, vai ser bem mais alto do que o cara do nível
sênior, beleza? Então, hoje, para uma pessoa ser contratada para minha equipe, ela tem que, tipo, estar de acordo com as características que eu busco em cada um. Então, hoje eu não contrato o júnior. Por quê? O júnior vai ser um cara que vai passar por uma formação, tipo assim, lá de cursos mesmo, entendeu? Beleza? Uma formação, assim, muito Profissional. lá do zero, Uhum. beleza? O nível pleno é um cara que chega e eu entendo que ele vai precisar desse acompanhamento e eu quero que ele apresente o mínimo de técnicas, porque eu sei que até a soft skill eu consigo desenvolver nesse cara, né? Seja o desenrolar com o cliente, seja a autogestão, a auto-organização. É claro que se ele demonstrar isso, cara, para mim vai ser ótimo, porque eu sei que vai ser mais fácil adequar ele dentro do processo. Agora o cara sênior não. A única coisa que eu preciso do cara sênior é realmente adequar ele dentro do processo. Beleza? Porque eu já sei que ele tem soft skills que eu estou procurando, o que eu preciso, a capacidade técnica, a capacidade de organização e autogerenciamento. Beleza? Então hoje, se eu pego um cara sênior e ele não consegue demonstrar que ele tem um perfil de Proativo organização e também, né? proativo, eu sei que eu não vou contratar esse cara. Agora, se eu pego um cara do nível pleno, né, e por exemplo, vou contratar um designer do nível pleno. Cara, eu preciso que esse cara me demonstre que, apesar do nível técnico dele não ser tão alto, ou até as soft skills dele não serem muito desenvolvidas, que ele está buscando isso ou que ele está totalmente aberto a desenvolver isso. Inclusive, ano passado eu contratei um designer justamente pensando nisso. Era um cara que tinha um nível pleno para sênior e ele apresentava essas características de, cara, quero crescer, eu quero aprender mais coisas, eu sei que, né, numa empresa grande como essa, várias pessoas na equipe e tal, eu vou conseguir desenvolver isso. Então, Excelente. para eu contratar uma pessoa hoje, eu preciso olhar para essas características. Muito bom. Eu vi uma situação na internet e eu vou te perguntar para ver o que que você acha, o que que você faria. E eu já passei por isso também. Uhum. Eu não lembro quem foi, cara, que falou. Foi num Reels do Instagram, mas enfim. Ele perguntaram assim pra ele é um gestor também. Perguntaram assim pra ele: Vitor, eu tenho um colaborador na minha empresa. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando de contratação de regime PJ, tá? Então é um pouco diferente do CLT. Você vai entender o porquê na pergunta. Eu tenho um colaborador na minha empresa que é um vendedor. Ele vende pra caramba. Ele é muito bom. Mas ele não se dá bem em cumprir horário e em fazer algumas metas do time. Mas as metas de venda dele, ele arrebenta. Mas se eu depender dele para cumprir horário, eu tô ferrado. Você acha que esse colaborador, ele é bom ou ele é ruim? Cara, eu acho que tudo depende do contexto, pô. Se pra mim fizer sentido ter um cara que não cumpre horário, mas bata a meta, suave. Agora, se fizer sentido pra mim ter um cara que cumpre horário, mas também cumpra metas ali, tipo, o cara que cumpre metas, mas também tem que bater horário, aí beleza, eu só preciso alinhar tudo isso, né? Deixar, tipo assim, tudo bem conversadinho de, cara, ó, você é um cara excelente vendedor, mas eu preciso que também você, tipo, dê exemplo, tá ligado? Que você cumpre os horários, tem uma rotina e tal. Por quê? Eu acho que o maior problema de tudo é as coisas não estarem alinhadas, né? Cara, esse cara aqui, ele cumpre meta. Show, é isso, acabou, pô. Entendeu? Agora esse cara aqui cumpre meta, mas não cumpre horário. Eu preciso ter esse combinado. É a famosa frase aí do combinado não sai caro. Não sei se tá saindo aí o meu áudio, acho que não tá saindo áudio, tá? Mas aí o que eu ia falar? Que depende do contexto, eu responderia isso. Mas principalmente se esse cara tá batendo a meta dele, mas tá ferrando os outros. Também. Porque se tiver isso no contexto, não vale a pena. É melhor mandar esse cara embora. Isso que é- Agora, Exato. se esse cara tá batendo meta, não faz diferença pros outros, pô, deixa ele lá no canto dele. O problema é ele ser a laranja podre. Exatamente, esse é o problema, ser a laranja podre. Porque tem representante comercial que o cara tá na rua, tá batendo meta, independente do que ele tá fazendo, eu não quero nem saber. Beleza? Agora, pô, esse cara tá lá dentro e aí ele, tipo, não tá cumprindo a rotina, mas tá batendo meta, mas às vezes ele teria que estar lá dentro pra cumprir uma rotina que a gente conhece bem, né, de outbound ali, que o cara tem que ligar todo dia, gerar reunião, fazer não sei o que, tal, e ele não tá fazendo, mas tá batendo meta, ele vai acabar sendo uma laranja podre, passando um mau exemplo pros outros que precisariam estar fazendo isso, entendeu? Uhum. Eu te perguntei porque eu passei exatamente por isso. Eu tinha uma pessoa no setor comercial que era muito boa,
ela vendia bastante, fechava muito contrato, mas ela tinha esse problema. Só que até aí tava tudo bem. Uhum. Tava batendo a meta, tava ok. Mas isso começou a influenciar na equipe comercial. Ela acabou sendo uma influência negativa para as pessoas. Entendi. E aí o que que eles pensaram? Se ela bate a meta e se ela consegue vender muito, não cumprindo horário, então o segredo tá aí. Aí o que que o pessoal começou a fazer? Aí eu falei, não, peraí, aí não, Não. peraí. Infelizmente, a gente tentou conversar, fizemos avaliação, feedback, reunião, mas Entendi. não teve jeito. Era o perfil dela, era assim, e tava tudo bem. Então é isso, galera. Ó, fica a dica aí também, né? Cara, o combinado não sai caro. É só você ter as expectativas tudo alinhadinhas que já era. Beleza? Exatamente. Então vamos terminando aqui mais um episódio. Acompanha a gente, siga o nosso canal, beleza? Que a gente vai estar trazendo muito mais conteúdo aqui, pô, dinâmico, normal, com pessoas aqui que estão fazendo parte do nosso dia a dia também, beleza? E só lembrando, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal também, clicar em gostei aqui no vídeo Verdade. e ativar o sininho para as notificações, tá? É Acompanhe nosso isso. podcast aí, um abraço. Abraço. Tamo Obrigado, junto, hein? galera. Valeu. Tchau.